e para mim tem que ter visões de novas cidades, né? Usar a nossa criatividade a favor de desenhar novos mundos, porque esse mundo que a gente está vivendo, oh meu Deus, infelizmente está um pouco delicado, né, de viver. Se a gente não desenhar novos, vai ser cada vez mais difícil. Gente, rápido, rápido, rápido. Eu sei essa época do ano a gente tem muitas provas legais. Provavelmente você está ouvindo esse episódio no caminho para uma prova nas trilhas, nas montanhas lindas. A gente tem La Mission, a gente tem UTMB chegando, tem muitas provas, muito, muito bom. E por causa disso, eu estou animado a entregar esse episódio aqui que tem nada a ver com provas. Como a gente sempre está falando aqui no outro lado, provas são legais, o esporte de trilha é muito lindo, mas é só uma vivência nas montanhas e é uma coisa muito legal fazer competições, explorar seus limites, tem esse tipo de alvo, a galera juntos, correndo juntos, mas tem várias vivências nas montanhas. E uma dessas vivências a gente vai explorar agora com Bernardo Biagioni. Bernardo, ele é um jornalista, ele adora história, ele faz pesquisa, eu vou falar artista também, artista plástico, mas eu não sei se ele gosta desse termo para ele, mas ele é um corredor também, a gente vai explorando nesse episódio um projeto ele está fazendo agora mesmo, estudando a história das trilhas por volta de Minas Gerais, Belo Horizonte, mas é muito mais amplo, é um jeito de explorar as trilhas com olhos novos, lembrando esse lado de história que eles podem trazer, essa personalidade de tantos anos e anos e anos. Essas trilhas estavam aqui antes da gente explorando para fazer provas malucas e coisas assim. Tinha uma coisa diferente. A gente ia usar esses três jeitos diferentes. E a gente vai explorando isso muito hoje. A gente vai explorando a ideia de arte e trilhas, a gente vai explorando a ideia de projetos também, uma coisa muito legal de como você vai compartilhando essas trilhas com outros, como você vai organizando projetos. Gente, foi um bate-papo muito, muito rico. Tomara que você vai gostar tanto quanto eu e enquanto você talvez você está vivendo uma vivência muito legal de explorar as trilhas pela uma prova, e boa sorte, boas trilhas e vamos lembrando a esses outros lados nessas trilhas vastas que a gente tem. Abraço forte, gente, e vamos em frente com o Bernardo. É uma boa, gente. Gostei demais essa. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando nas trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, a gente vai viajar. Tomara que você está preparado, você fez seu alongamento, você tem o capacete talvez, porque a gente vai entrar trilhas muito legal hoje. Hoje eu estou aqui com o grande Bernardo. Bernardo, tudo bem? Salve, salve, um prazer estar de volta, né? Bernardo, você estava aqui a última vez falando sobre como o clima, o maior grupo urbano de corrida no mundo, e a gente fala muito sobre isso, mas hoje a gente vai explorar outras coisas. Cara, tem que perguntar. Eu acabei de ver, você estava em São Paulo, né? E eu gostei demais dos vídeos. É uma coisa muito óbvia para mim, mas pode falar, talvez eu estou errado, mas parece que você tem um jeito chegar em qualquer cidade e descobrir a cidade com olhos diferentes. Eu quero saber quanto isso está ligado com sua vivência com Calma Clima. Perfeito. Acho que uma coisa acabou levando a outra, assim. Até contei um pouquinho dessa história quando a gente falou sobre o Calma, assim, que eu comecei a correr inicialmente muito na performance, com esse foco. Um ano, assim, competindo, treinando e tentando abaixar tempo. E aí, num dado dia, eu percebi que essa ideia de correr em círculos, em circuitos, me deixava muito angustiado. E um equipamento urbano, uma escada urbana, me desviou da rota tradicional. Na hora que eu peguei essa escadinha, saí dela, eu descobri uma nova cidade, a minha própria cidade, mas com outro olhar. E daquele dia em diante, eu passei a
criar desafios para mim mesmo, assim, de tipo, pô, eu vou tentar sair desse bairro e ir até esse bairro, vou tentar dar a volta no meu bairro, vou tentar fazer essas ruas. Algumas narrativas, assim, para poder, acho que, criar até, tipo, motivação mesmo, né? Porque acho que todo corredor aí do outro lado, imagina que tem dias que não tá tão inspirado, tão animado, né, para poder sair de casa, assim, você fica, putz, vou ter que colocar uma música, ou enfim. Para mim, a motivação passou a ser desenhar rotas. E aí, algumas vezes, eu antecipei esse movimento de sentar no computador, olhar o mapa e falar, pô, vou tentar fazer daqui até aqui. E outras vezes, espontaneamente, vou varrer meu corpo pela paisagem, sabe? E isso virou um instrumento de pesquisa para mim muito interessante na minha própria cidade, né, em Belo Horizonte. É, Sempre morei em BH, mas a partir da corrida passei a descobrir muitas outras BHs, muitas outras Belo Horizontes. Então eu criei esse instrumento para mim em todo lugar que eu vou hoje em dia. Igual eu estava em São Paulo agora, eu já cheguei e eu estava ouvindo uma conversa sobre o encontro do Tietê com o Pinheiros, né? O encontro de dois grandes rios, né? Pinheiros deságua no Tietê. E eu fiquei tipo, cara, que louco e tal, sabe? Eu quero ver essa paisagem, tipo, e fico instigado por esses movimentos assim, da natureza, né? Dentro da cidade. E aí saí percorrendo. Eu essencialmente olho o mapa, né? Assim, é importante muitas vezes você saber para onde que você está indo, para ainda mais São Paulo, que é uma cidade de uma dimensão muito maior do que Belo Horizonte. Então eu bato o olho no mapa e ao mesmo tempo me coloco numa posição de flanar, né? Que é essa coisa de andar pela paisagem a uma certa deriva. Tem um conhecimento, mas esse conhecimento também ele vai sendo o tempo inteiro disposto e disponível para o imprevisto, para o imprevisível. Então, minha experiência de São Paulo agora foi essa, assim, vou correr, queria correr tipo 21, olhei no mapa e falei, parece que se eu for daqui até ali vai dar. E aí fui. Bom demais, cara. Nossa, vários outros Belo Horizontes, como se fosse o mundo tinha tanta sorte de ter tantos Belo Horizontes. Mas essa coisa de, tipo, é uma coisa que é seu, é bem individual, mas universal na mesma hora, e que a gente vai explorar muito hoje, tipo, enquanto você está explorando essas trilhas no quintal de Belo Horizonte. É uma coisa muito única de Belo Horizonte, mas na mesma hora uma história mundial, é uma narração mundial que a gente vai falar sobre hoje. Porque você está pegando muito mais trilhas hoje em dia e incluindo, você está levando como clima até as trilhas. Você acabou de fazer um camp, né? Como foi esse camp de levar tantas pessoas que estão acostumadas com correr com você na cidade para as trilhas? Bom, acho que isso foi uma reconexão com a alma do Calma, porque o Calma nasceu essencialmente na montanha. Em 2017, depois dessa temporada minha competindo e vivendo uma experiência muito tensa e intensa com a corrida, me deu esse insight de fazer um chamado na rede social para andar por aí junto, coletivamente. E aí a primeira ideia de percurso foi a Serra do Curral, que é a grande paisagem de Belo Horizonte. Para quem vive na cidade ou para quem não vive, a gente tem uma moldura aqui, né, uma grande serra que fica ao alcance dos olhos de quase todos os pontos de Belo Horizonte. E é um lugar curiosamente pouco acessado, infelizmente, por várias razões, enfim. É proibido acessar, mas os acessos estão lá, né? É impossível cercar uma montanha. E eu convidei uma caminhada, na verdade era uma corrida, mas todo mundo com muito medo de correr, e isso virou uma caminhada para subir a Serra do Curral. E esse foi o nascimento do Calma, assim, do grupo. A gente fez essa caminhada, na semana seguinte outra caminhada, sempre pelas bordas, sempre pelas margens de Belo Horizonte, percorrendo trilhas e estradas de terra. E, enfim, foram 6 meses nesse processo de contato muito íntimo com a terra até vir o primeiro corre urbano. E esse corre, ele foi urbano pela facilidade, acessibilidade, enfim, de correr pela cidade. Também conta essa história no outro episódio, né, a gente conversando. Mas agora o campo, acho que foi essa retomada, assim, sabe? Esse resgate da aura do Calma, que tem muito a ver com o tempo da montanha, a paisagem natural. A gente já tinha feito 2 edições do Calma Campo pré-pandemia, e esse projeto se resume em basicamente a gente passa um fim de semana acomodado em um vilarejo, com algum anfitrião nos recebendo, algum projeto, alguma pessoa local que nos acolhe
para poder também oferecer uma visão desse lugar, né? Assim, seja do ponto de vista ambiental, social, político. E a gente passa ali 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, tendo a corrida como grande eixo da experiência, né? A gente está ali para poder correr, mas, claro, nem sempre é sobre correr, acaba que a gente vai nessas outras nuances, a gente se alimenta muito bem com produtos da terra, a gente conversa sobre isso, sobre a importância de saber de onde que nosso alimento vem. A gente também conversa muito sobre a corrida como esse instrumento de acesso à paisagem, para, enfim, ter, de fato, as corridas e as caminhadas ali. A gente fez agora essa terceira edição e a primeira pós-pandemia foi em Itatiaia. Meu irmão mora lá, meu irmão está super inserido aí também hoje na corrida de montanha. Largou a bicicleta, né, para poder, agora só corre, descobriu que foi picado também, né, pela corrida. E a ideia foi a gente ter essa imersão no lugar onde definiu-se a identidade mineira, assim, porque Itatiaia está bem no entroncamento de vários caminhos, no encontro de vários caminhos históricos, vindos de Rio de Janeiro e São Paulo, né, os caminhos primitivos aí no sentido da descoberta do ouro, e a gente foi para lá para poder conversar sobre isso. Muito curioso pensar que é um vilarejo ali com 300 anos de história e que até hoje ainda tem resquícios e vivências do garimpo. A gente ainda encontra pessoas garimpando às margens dos rios, e a experiência do campo foi trazer esse olhar, né? Assim, ver essa paisagem contemporânea que ainda remete muito a esse passado não tão distante. Conversar sobre o que é Minas Gerais, e isso acaba nos levando também a São Paulo, né? Que é de onde vieram os primeiros caminhos para essa descoberta do ouro, ao Rio de Janeiro, enfim, tá tudo muito conectado. O campo é esse lugar, assim, tipo, foi muito especial. A gente está até com um calendário aberto aí para outras experiências em Minas e uma na Bahia, que é a Costa do Descobrimento, com a ideia de mergulhar no território, pisar no território Minas-Brasil. Gente, rápido, rápido, rápido. Talvez você tá ouvindo isso ou assistindo isso no YouTube. Eu gosto de colocar esses episódios um pouquinho mais cedo na YouTube, na dia certo. Eu não sei, terça-feira, segunda-feira. Não sei, mas é um jeito que você vai saber cada vez que eu vou colocar numa conversa nova. Vai lá no YouTube. Você pode seguir o canal, você pode marcar para receber o notícia quando um novo episódio está no ar. Então, gente, vai lá, é um jeito de apoiar o podcast, porque vai ajudar, esse podcast vai crescendo. E se quiser, você pode compartilhar, que está ouvindo do outro lado na Insta, é um jeito bom para compartilhar também. Gente, vamos lá, vamos ser melhores embaixadores das trilhas. Abraço forte. Cara, essa coisa, parece que eu quero entrar isso mais no fim, mas essa ideia de como se vai criando esses projetos, que se vai esperando para mostrar para pessoas e até qual ponto você vai. Porque é difícil fazer isso no jeito, tipo, você não quer forçar pessoas a ver a coisa seu jeito, mas você tem um ponto de vista. E esse ponto de vista, que é uma coisa que eu quero entrar muito nessa bate-papo aqui, essa ideia, tipo, a ponto de vista, que significa coisas que eu acho que para muitas pessoas é muito óbvio, uma coisa tipo trilha. Vou começar fora da trilha, vou começar com asfalto. Outro dia eu estava lembrando, tipo, ano passado, 3 anos atrás, na verdade, na cidade que eu amo demais, é São Bartolomeu, que você estava lá comigo uns meses atrás, e eles iam colocar asfalto para chegar lá na cidade, aquelas 5 quilômetros para chegar lá. E foi muito interessante, bate-papo na cidade, o que significa essa coisa, só essa palavra asfalto. E tinha umas pessoas na cidade, tipo, não, de jeito nenhum, a gente não pode colocar isso porque não vai estragar o charme, como a cidade é tão charmosa e tudo assim. Outras pessoas, não, asfalto é o progresso, isso é futuro, isso é vivência, isso vai, isso vai ajudar a gente. Tipo, dá acesso para a gente, porque, puxa, é muito trabalho essa coisa essa estrada de terra difícil para chegar aqui. E eu estou falando tudo isso só para falar, tipo, só uma coisa pode significar, significa várias coisas para pessoas diferentes. E só trilha. Para mim, a trilha é uma coisa tão
perto da minha coração, eu tenho ideias tão fortes, às vezes eu vou esquecendo o que significa outras coisas para outras pessoas. Outro dia, meu amigo de trabalho me mandou uma mensagem, depois um vídeo maluco de Correndo nas Trilhas, tipo, mas Roger, você não vai encontrando cobras demais? Tipo assim, eu vi várias lindas, mas eu esqueci, do ponto de vista, o trilha é uma coisa perigosa. Eu nem estou julgando dele por causa disso. Eu acho que eu sou onde ele está na jornada dele agora. E falei tudo isso só para saber, quando você vai vendo uma trilha, o que você vai vendo? O que isso significa para você, Bernardo? Para mim, é tipo, eu vou vendo reconexão, mas isso significa várias coisas. E, tipo, que trilha? Quando você vai vendo uma trilha, porque você acabou de ligar muitas coisas por volta de trilha, tipo, de história, de coisa político, de pessoas explorando. Então, que significa trilha para você, irmão? Perfeito. Cara, acho que é isso mesmo. Significa tantas coisas e para mim tem se revelado processos históricos muito curiosos assim. Porque a gente usando muito esses aplicativos, né, eu uso muito Strava naturalmente para poder desenhar as rotas, a gente vai ficando cada vez mais apegado ao desenho dos nossos caminhos. Para quem corre, enfim, na Pampulha, em Belo Horizonte, tem um desenho. Quem corre em São Paulo, na Marginal Tietê, tem um desenho, ou no Parque Vila Lobos. A gente vai desenhando esses caminhos e hoje, antes de carregar o mapa, às vezes está carregado só a linha, ali está carregando ainda a imagem, né? Só de ver a linha você sabe onde que a pessoa correu. Né? Você não precisa necessariamente mais de saber as ruas que ela percorreu, mas só o desenho já te sugere algo. Então, muitos anos correndo e muitos anos tendo contato com caminhos e trilhas próximas de casa, eu fui criando uma imagem já muito clara na minha cabeça disso, até que num dado dia, e aí pandemia, muito mergulhado em casa e tempo disponível assim de pesquisa, de qualidade, no sentido de, né, tempo vasto, eu peguei uns mapas antigos e comecei a olhar e falei, cara, essa trilha aqui, esse caminho é o que eu faço ali, esse caminho é o que eu faço aqui. E aí um mapa de 1932. Tava lá uma trilha que eu percorro cotidianamente. E eu, caraca, que doideira. E aí, num mapa de 1890, a mesma trilha tá lá também. Opa, 1750. A gente vai entrando, quanto mais antigo, a gente vai perdendo o primor técnico, né? Porque, enfim, até ali a partir dos anos 40 você tem imagens aerofotometradas, né? Os mapas têm uma qualidade técnica que é o que a gente faz hoje em dia. Mas antes disso, a gente vai ali para século XX, para século XIX, século XVIII, a gente vai entrando em manuscritos. Né? E muitos desses manuscritos são chamados de cartas sertanistas, que aí são os primeiros documentos que circularam de mão em mão entre os bandeirantes, né? os portugueses que viviam ali no território de São Paulo, e eles circulavam de mão em mão para poder falar, olha, aqui tem ouro, né? Aqui são esses caminhos, aqui são essas estradas, né? Que não eram bem estradas, eram trilhas de fato, né? Picadas. E aí, eu, nesse processo de conviver tanto com o mapa, eu fui localizando trilhas que a gente percorre correndo, hoje em dia, que estão na paisagem há 300 anos. E aí, a trilha, que para mim sempre foi sinônimo de diversão, de tempo de qualidade, né, de uma grande imersão, de meditação, passou a ser objeto de pesquisa, assim, de tipo, cara, isso tem história, isso tem legado, isso tem anos que está na paisagem, e eu comecei a sistematicamente tentar descobrir por que elas estão na paisagem e há quanto tempo elas estão na paisagem. E esse exercício começou numa trilha próxima de Belo Horizonte, que é a Perdidas. Para quem vive em BH, nitidamente vai conhecer a Perdidas, mas para quem é de fora, resumidamente, é uma trilha muito técnica. Todo mundo gosta dela porque é uma trilha que ela se transforma a cada vez que você vai lá. Ela é muito percorrida pelos motoqueiros desde os anos 70, então, naturalmente, são aquelas cavas, né, muito profundas, que para você correr nelas, você tem que enfileirar os pés, para caber ali, porque é bem cavado mesmo. Então, é bastante técnico e é muito sinuoso. Tem aclives e declives ali, não tão acentuados, mas acentuados consideravelmente, especialmente considerando as cavas. Então, uma trilha muito técnica, que está sendo percorrida já há muitos anos, que virou meu objeto
primordial de interesse, que eu descobri ela nesse mapa de 32. Só que quando eu fui indo para trás e vi ela que, pô, ela também está no século XIX, ela aparentemente também está no século XVIII, eu entrei num desafio maluco, que era, eu preciso entender os primeiros caminhos que definiram a ocupação de Minas Gerais. E aí, para isso, eu fui lá em São Paulo, porque essa história inteira começa em São Paulo, com os bandeirantes. E aí, enfim, esse é um longo trabalho, né? Eu publiquei como artigo recente, tem esse foco na Perdidas, mas essencialmente a minha parte que eu me debrucei para escrever foi sobre a chegada ali dos portugueses na região de São Vicente, Santos, né, litoral de São Paulo, como que eles sobem a Serra do Mar para poder atingir o Planalto ali de Piratininga, onde tem hoje assentada a cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina, e como que depois eles vão invadir, vão subir a Serra da Mantiqueira para atingir a região onde tem hoje as Minas Gerais, né? É um território que, para eles, durante muitos anos, era uma parte meio assombrosa, eles tinham medo desse território. Supunha-se que aqui viviam indígenas que eram muito aguerridos, ao contrário dos gentios da costa, né, que eram as tribos litorâneas, que foram mais amistosas naquele primeiro momento. Então eles tinham medo desse território, demorou muito tempo para que de fato fosse conquistado, né, nessa perspectiva portuguesa da coisa. Enfim, aí trilha é isso, essa loucura, assim, já entrando nesse delírio, acaba que trilha vai nesse lugar que quando você pega na sua origem, obviamente não são os portugueses, né? A gente está falando dos povos originários que viviam nesse território, nesse vasto território hoje chamado de Brasil, mas que tem ocupação que data mais de 10 mil anos. Né? Próximo de Belo Horizonte a gente tem o achamento da Luzia, do crânio da Luzia, que é um fóssil datado aí de mais de 10 mil anos. Ou seja, esse território tem muita história. Eu, para resgatar 300, 500 anos foi uma dificuldade, imagina para falar de 10 mil anos de pessoas percorrendo aqui. Enfim, trilha é isso, trilha é história e gerações, né? Acho que à medida que a gente vai pisando nesses lugares, dá para a gente refletir muito sobre as nossas culturas, as nossas formações, as nossas identidades. Cara, mas tem que me ajudar a entender um pouquinho como foi esse processo de descobrir essas coisas, porque eu não tenho tinha uma trilha de informações profundo, tipo pela história, ou foi tipo gaps, lacunas, você tinha que preencher? Então, você tem o achamento do Brasil, né, reportado assim, é em 1500. E aí essa chegada se dá ali na Bahia, e os 30 primeiros anos, de 1500 a 1530, esses 30 primeiros anos da América Portuguesa, uma parte muito sombria, assim, são poucas histórias contadas e, quando contadas, faltam muitos documentos. Mas existem alguns documentos e existe uma figura, por exemplo, dentre alguns portugueses que começaram a viver aqui no território hoje brasileiro, existe uma figura chamada João Ramalho. Olha a história desse maluco. E aqui é o famoso, já deixa aqui um disclaimer para quem quiser se informar mais, vale a leitura para aprofundar. Mas João Ramalho, ele aparentemente é um degredado, é um fugitivo, é uma pessoa que estava numa das embarcações que vinham de Portugal para cá e ele foi parar no litoral do Brasil, ali na região de São Paulo atualmente, e ele vai ser um dos primeiros portugueses a vencer a Serra do Mar, provavelmente ou com toda certeza com auxílio dos indígenas. Ele vai conseguir sair, porque quando você está no litoral do Brasil, você tem uma imensa formação adiante, que é a Serra do Mar, um paredão intransponível para quem olha, você vê aquela parede enorme, uma grande serra, que é a Serra do Mar. Ele é um dos primeiros portugueses que vai fazer essa caminhada, que é sair do litoral do Brasil e subir até onde hoje está assentada São Paulo. E aí, quando ele faz esse movimento, em São Paulo, ele estabelece um exército que se chama aí de 5 mil indígenas que estão a favor dele, que estão a favor não, mas à disposição dele para lutar com outras tribos, enfim, para outros processos aí bizarros daquele período. E aí João Ramalho, ele acaba definindo e entendendo esse caminho que possibilitou para os portugueses, na sequência, avançarem no território litorâneo brasileiro, saírem do litoral para poder chegar onde hoje está a cidade de São Paulo. E por que São Paulo é tão importante na história do Brasil como um todo, desde a sua origem? Porque ali é a boca do sertão.
Depois que você vence a Serra do Mar, você subiu essa grande serra, você chega em São Paulo e que te jogam para dentro do Brasil. Dali começa o que se chama de interiorização da América Portuguesa. É um movimento de entrar, e aí o grande objetivo, naturalmente, era ouro, pedras preciosas. Essa galera queria ouro. Desde a chegada, eles perguntaram, né, toscamente, no linguajar, nas possibilidades de comunicação, perguntaram para os indígenas, tem essa pedra aí, né, assim, apontava para o colar de um que estava com uma pedra ali, que não era nem preciosa, mas assim, tem mais disso aí, tem isso aí. Então, a partir do momento que se vence a Serra do Mar e está em São Paulo, existia ali um outro grande desafio, que era vencer a Mantiqueira, que aí é uma cadeia tão absurda quanto, ou até mais mesmo, para entrar no que hoje é o território de Minas Gerais. Se supunha que Minas Gerais era onde tinha ouro, porque quando você pega o achamento das minas da colônia espanhola, a América Espanhola estava no mesmo nível, quando a gente pega aqui nessa latitude, longitude, enfim, isso. E aí você pega no mesmo quadrante, você consegue ter a clareza de que provavelmente, se achou ouro no Peru, aqui, Minas Gerais está aqui, provavelmente o ouro, se tiver na América Portuguesa, vai estar aqui. Então, quer dizer, o achamento do ouro na América Espanhola fez com que os portugueses deslumbrassem que nessa região onde hoje é Minas Gerais, teria ouro. E aí, para isso, eles tinham que vencer a Serra da Mantiqueira. E aí começa esse desafio muito grande. Quem vai ser o primeiro? Como que vai ser? E para achar ouro, tem que ter caminho. E aí existiam essas trilhas primitivas, originárias, que é dos povos originários, que já percorriam aqui há infinitos anos, e eles passam a se aproveitar desses caminhos, abrir novos caminhos para poder chegar onde hoje é Minas Gerais. Um dos caminhos mais emblemáticos é o que hoje, a grosso modo, é chamado de Fernão Dias. Para quem vem de São Paulo para Belo Horizonte, pega uma grande rodovia que se chama Fernão Dias, é a avenida de ligação, é a estrada de ligação entre as duas cidades, que, a grosso modo, foi um caminho aberto e aprimorado, enfim, por muitas mãos, a partir ali do final do século XVIII, ou seja, no final do século XVII. A gente tem, nos 1670, uma grande investida dos bandeirantes para poder chegar nessa região onde hoje está Belo Horizonte. Se supunha que aqui tinha ouro, temos que fazer estrada. Muita gente tinha tentado antes dele, do Fernão Dias, esse bandeirante famoso. Mas ninguém conseguia porque nenhum foi tão estratégico igual ele, porque ele lá, já velho, tinha 60, 70 anos. A estratégia dele foi, eu vou mandar 2.000 homens antes para abrir caminho, para aprimorar os caminhos existentes, plantar roça, para deixar tudo preparado para eu, aqui dos meus 60 anos, conseguir percorrer isso com certa tranquilidade. Então, eles abrem esse caminho, aprimoram os caminhos antigos, até chegar na região onde hoje estamos aqui, Belo Horizonte e adjacências, a região onde foi encontrado muito ouro. Enfim, é nesse momento ali, na virada do século XVII para XVIII, que a gente vai ter imensas descobertas em toda a região, graças aos caminhos, essas trilhas primitivas que foram sendo abertas e aprimoradas pelos bandeirantes que vinham de São Paulo. Né? Venceram ali Serra do Mar e venceram Mantiqueira, e enfim chegaram aqui na região de Campos e Montanhas, que é o estado de Minas Gerais. Cara, muito legal e quero saber, tipo, quando você está indo, passando pelo processo, quais coisas novas você leva, qual tipo de novos ouros você leva para a trilha quando você vai descobrindo essas coisas e porque dia a dia você tem sua prática de levar seu próprio corpo para as trilhas também. Como você vai vendo essas trilhas diferentes quando você vai aprendendo essas histórias e como vira seu ouro, tipo, dia a dia? E a segunda coisa que eu quero saber, quem se está descobrindo o melhor jeito de compartilhar tudo isso com outras pessoas? Legal, eu acho que a partir desse momento tudo muda mesmo assim, né? Porque acho que cria essa dimensão de tipo, nós não somos os primeiros a pisar aqui e esses caminhos, eles já serviram a muitos usos diferentes. Acaba que de fato desperta uma reflexão dessa origem dos territórios, né? Eu penso que
a gente está aqui por alguma razão e por muitas razões, muitas pessoas que pisaram aqui antes. E para mim, assim, até dando uns passinhos atrás nessa pesquisa, isso tudo começou comigo antes de analisar numa perspectiva histórica. O que me trouxe esse olhar para as trilhas foi uma corrente artística ali nos anos 60, que é o movimento de land art. Você tem artistas dos anos 60, dentro de uma lógica muito subversiva é o nascimento da arte contemporânea. A gente tem artistas que vão criar objetos artísticos, obras de arte, que não são mais objetos no sentido tátil, não são quadros, né? Não são coisas que você pode pendurar na sua parede. São trabalhos que usam a própria terra para criar uma ideia. A land art, assim, depois vale quem estiver ouvindo jogar no Google só land art, né? Assim, arte na terra, grosso modo aqui a tradução. Mas o movimento de land art nos anos 60, ele cria grandes imagens, grandes movimentações de terra com o objetivo de chamar atenção para esses territórios e também para tirar a arte de uma lógica comercial demais, porque naquele momento tudo era vendável, enfim. E os artistas muito alternativos, eles foram para esse universo de, enfim, criar com a terra, e aí com isso uma impossibilidade desses trabalhos serem comercializados. Um trabalho que me instigou muito, que me trouxe todo esse panorama de pensar sobre as trilhas, é de um artista que chama Richard Long. Ele tem uma parada, é uma fotografia, na verdade, porque muitos desses trabalhos, como está numa escala humana absurda, o que gera de resultado são fotografias. E um trabalho dele chama A Line Made by Walking, uma linha feita pelo caminhar. Ele fica indo e voltando várias vezes na paisagem até desenhar uma linha, e depois ele fotografa essa linha. Ou então ele pega uma linha existente da paisagem, esse rastro, né? A gente que ama single tracks, né? A gente vê uma single track, tanto que ela é bonita, cortando a paisagem, e ele fotografa e ele chama A Line Made by Walking, né? Uma linha feita pelo caminhar. E eu acho isso tão bonito, tão sensível, porque é a nossa capacidade do nosso corpo de desenhar a paisagem, de criar história, de criar arte, né? A gente, como corredor, a gente muitas vezes, de fato, não pensa, mas a gente está imprimindo uma identidade, uma impressão digital na nossa terra, né? À medida que a gente vai passando cada vez mais nesse caminho, a gente consolida um caminho. E esses caminhos estão consolidados pelo caminhar, pelo percorrer, pelo correr, ou pela moto, pela bike, enfim, mas a gente vai definindo esses lugares. E aí, o grande desafio para mim hoje, quando eu estou numa trilha, é entender o que foi aberto há 2 anos e o que pode estar aqui há 10 mil anos ou há 300 anos. E isso é um desafio que aí me faltam muitas vezes recursos da geografia, da arqueologia, que eu imagino o quanto deve ser especial ter essas formações, esses estudos, para você perceber o rebaixamento dos terrenos. Muitas vezes você está numa trilha, você pode notar que ela está abaixo, porque ela já decantou de tanto uso, de tanto caminhar, que ela já desceu, que ela já está abaixo. Você vê só as laterais dela ali, que ela simplesmente rebaixou. Uma imagem clara para quem está aqui em Belo Horizonte é a própria Perdidas, né, que é uma trilha que está sendo percorrida há 300 anos, e você tem trechos dela que ela está completamente rebaixada. Você passa numa fossa. É até frio, fica úmido, porque a terra do lado ali, tipo, você tá dentro da terra. Então, assim, minha reflexão na trilha foi muito para esse lugar agora. Tipo, quando eu tô percorrendo uma trilha, eu penso, isso aqui é novo, isso aqui é velho, né? Isso aqui foi feito por quê? Porque até na camada histórica da coisa, durante muito tempo na história do Brasil, esses 200, 300 anos, os primeiros 300 anos da história do Brasil, como América Portuguesa, era proibido criar novas estradas, novas trilhas. Você tinha essencialmente São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Belo Horizonte, a muito grosso modo, São Paulo, região das Minas, Rio de Janeiro, região das Minas, tinha estradas da Bahia e, tipo, era proibido. Não se pode abrir mais trilha, com o medo do chamado descaminhos, que era a região que o pessoal ia extraviar ouro. Com os caminhos oficiais ali ficava fácil colocar as casas de tributação, enfim, e se abrissem novos caminhos, era um problema. Mas esses caminhos existem.
E aí, numa outra camada minha de pesquisa, é tipo, o que é caminho oficial, que são as chamadas estradas reais, né, assim, as estradas oficiais, e quais são os descaminhos? Porque eles estão cheios por aí, né, esses caminhos clandestinos que sobrevivem na paisagem até hoje. E aí, entrando na segunda questão, desculpe, que é o como, né, contar essas histórias. Mas a gente pode apertar pause aí como você vai compartilhando as histórias, porque eu quero entrar um pouquinho com isso, tipo, quando você tá na trilha e você tá sentindo tudo isso, e tipo, na verdade eu quero explorar mais essa ideia de que é natural, tipo, porque hoje em dia a gente tem uma relação muito diferente com trilhas. E, tipo, antes dos portugueses chegar aqui, foi uma relação ainda mais diferente. Foi mais ligada com caçar, tipo, transportar seu próprio corpo. O único jeito foi, tipo, de chegar a outro lugar foi pelas trilhas. Então, buscar água. Depois, os portugueses chegaram aqui e, como você falou, vamos seguir o janeiro. Ele estava atrás do ouro. E as trilhas ganhou uma vida diferente, olhos diferentes. Porque tudo foi como a gente vai achar o ouro, então vamos criar trilhas e como a gente vai transportar esse ouro. Depois passou anos, tipo, mais de transportar o corpo, mas jeitos diferentes, muito mais agressivo. Quando a gente tinha mais pessoas chegando aqui no Brasil, explorando com os dois sentidos da palavra. E agora a gente tem esse movimento, que a gente faz mais parte desse movimento de, vamos falar, é uma coisa de diversão até um ponto. Eu não sei qual palavra eu quero usar aqui, mas eu não saio para caçar, tipo, mesmo, não estou usando a trilha assim, não Sim. estou saindo para pegar ouro. Não estou saindo. Eu saio de vez em quando para transportar meu corpo um lugar para outro, chegar no outro lugar. Mas a maioria do tempo é uma coisa de exercício, é uma coisa de explorar, só para explorar, sem chegar. Eu vou fazer umas voltas e voltar no mesmo lugar. E a viagem vai acontecendo na minha cabeça, mas que eu quero chegar no fim, é tipo, essa ideia de criar novos trilhas, a gente está vendo isso muito. É tipo, é justo. A gente tem que proteger isso. A gente tem que falar, não, isso não é, entre aspas, natural. Ou é natural. É tipo, como a gente. Que nova relação que a gente tem com provas pelo esporte, pelo. Tipo, atividade só para ter uma atividade. E tem limites que a gente tem que lembrar. Tipo, não, vamos ficar na trilha porque isso aqui é trilha velho e a gente tem que ficar na trilha criando novas trilhas. Não é bom para o meio ambiente ou não é bom para... A gente não quer estragar o land art que já está aqui. É, eu acredito assim que criar caminhos é muito é um instinto humano mesmo assim, né? E de fato esses usos eles mudam intensamente desde da sua formação, desde as nossas formações, enfim. Mas o movimento é uma característica humana, acho que inegociável, né? Assim, é claro que é muito diferente, de fato, hoje a gente não tem essa obrigação, né? Muito pelo contrário, a gente tem tudo muito ao nosso alcance, né? A gente vive em cidades muito utilitárias, né? Utilitaristas, em que a gente precisa de um remédio, a gente precisa de um alimento, a gente vai lá enfim, encontra. Por um lado, eu acho que é muito importante, de fato, que a gente, de fato, fique só nos caminhos já existentes e, mais do que isso, a gente crie memórias sobre eles, porque isso tem a ver com forjar ou pelo menos escavar mitologias. A gente é muito carente de mitologias, de folclores, né? Criar enredos. Você pega a própria Boi Preto, né? Assim, você criar nomes, criar fábulas, criar histórias que possam ser percorridas e novamente percorridas por outras gerações. Então, os caminhos existentes, além da importância de preservá-los, contar a história deles é muito especial.
Mas eu não sei se eu peguei muito a sua pergunta. Eu gostei da reflexão porque eu acho que passa muito por aí, assim, de fato, as trilhas elas vão mudando de significado. Cada geração, e aí não é exatamente de uma geração para outra, mas essas camadas humanas, elas vão dando usos diferentes para esses caminhos, né? E é o que torna, de fato, acho que tão especial a existência deles, né? Porque eles se tornam fósseis, né? Nesse sentido de contar histórias de processos antigos, de comunidades antigas que já percorreram esse território. Não fosse por eles, as cidades, ainda mais as cidades contemporâneas, o tanto que elas são progressistas ou progressistas, assim, no sentido de pó, joga tudo no pó, né? Destrói para poder construir. A gente tinha em Belo Horizonte um velho arraial que era o Curral del Rei. A gente tinha em São Paulo um velho arraial que também foi desaparecido, né, pelo progresso. Mas os caminhos, eles essencialmente eles ficaram, foram também ressignificados, né? A gente tem hoje estradas pavimentadas que foram pavimentadas em cima de caminhos portugueses, caminhos bandeirantes, caminhos indígenas, né? Caminhos de povos originários. E eles continuam na paisagem, mudaram de uso, mudaram de modal, né? Assim, já foi a pé, já foi a cavalo, a burro, já foi, enfim, hoje é carro que circula, mas essas dimensões vão mudando, mas o caminho fica, né? E o caminho conta essas histórias tão importantes para a humanidade. Eu acho que talvez se tá chegando, tipo, eu quis falar como você pode divulgar suas pesquisas que você está fazendo. Eu acho que você acabou de responder com essa pergunta sem querer. É tipo, criando essa narração. Eu acho que, eu não sei se você ouviu, eu fiz uma entrevista com um cara nos Estados Unidos umas semanas atrás. Eu estava perguntando, como a gente pode melhorar o marketing de trail running, o esporte de trail no Brasil. E ela falou, tipo, você tem que cantar as histórias das figuras. E ela estava pensando mais dos corredores, as caras que vai correndo nas trilhas, mas tanto quanto as caras que vai correndo, nem tanto quanto, acho que ainda mais, a gente tem que cantar as histórias das trilhas mesmo. Porque cada trilha tem uma personalidade, na minha opinião, tem uma personalidade, tem essa história, tem uma coisa muito única para cada trilha em uma relação. Eu não sei, eu vou entrar muito profundo aqui, a viagem no outro lado aqui. Para mim, é uma relação. Eu tenho com todas as trilhas que eu pego, tipo, com frequência. E uma coisa que eu sempre falo também é tipo uma relação com um amigo, onde você vai entrar com esse amigo, uma bate-papo, conversa. É sempre bom ver seu amiga, amigo, amiga, e sempre é bom. E pode ser tipo uma conversa muito bom, muito profundo. Pode ser uma coisa mais leve um dia, mas nunca é a mesma coisa. É tipo, desde que você fica pronto e animado com alegria, você vai ter uma vivência diferente cada vez. Eu nunca peguei a mesma trilha 2 vezes na minha vida, porque sempre é diferente. E essa personalidade da trilha é uma coisa muito importante para mim. E que eu quis chegar com você, eu acho que sua relação é muito ligada com a história mesmo da trilha. E como se sente essa personalidade quando você está correndo, deve ser muito legal ser dentro da sua cabeça. Mas como a gente pode comunicar essa história que você está sentindo, o que você está vivendo dentro da sua cabeça com outras? Porque eu estou vendo o trabalho que você está fazendo na Insta. Às vezes você vai colocando muito texto. Eu acho que é muito legal porque você vai comunicar com uma galera que gosta de ler. É uma galera que, infelizmente, está sumindo da nossa civilização, mas é tipo, às vezes eu fico tipo, nossa, o texto foi foda que Bernardo acabou de escrever, muito lindo, o jeito de se colocar as histórias, mas eu vou pensando, tipo, quantas mais pessoas leram tudo esse textão aqui? Porque eu li, mas eu não sei. Então, você vai comunicando com uma galera assim, e depois você faz vídeos muito interessantes, que eu acho que vai conectar, como a gente sabe bem, hoje em dia somos bichos de videozinho, e você vai criando esses vídeos muito foda, muito lindo, mostrando isso, que eu acho que é uma versão mais nicho com outras pessoas. Pois eu comecei a pesquisar sobre perdidas, né? Assim, foi esse artigo que eu publiquei recentemente. E minha ideia inicial não era nem publicar como artigo. Eu adoro
escrever e adoro ler. Eu ainda faço parte dessa espécie em extinção, aí é um perigo, né? Mas enfim, eu adoro texto, sempre foi meu lugar confortável de expressão e me sinto de fato, tipo, sei lá, prejudicado, não sei se é a palavra, mas me sinto mal assim com o fato de tipo a era contemporânea ter muito pouco espaço para texto, né? A rede social ali, enfim, quando a gente vai para o Twitter e vai para o X e aí ali são Nem cabe aquelas seis letras de Twitter agora. É só X. Exato, sabe? Assim, são essas sínteses, né, cada vez mais delicadas, horrendas. Isso para mim é um lugar muito difícil, porque o texto, enfim, está muito comprometido pela imagem mesmo, né? E aí, ao mesmo tempo, me cria esse desafio de, putz, eu tenho que me tornar imagético de alguma maneira, eu tenho que tornar isso, porque também se eu ficar, tipo, como um guardião do texto, eu também, é isso, vou ficar num nicho muito grande. Então, eu queria escrever a história da Perdidas e desses caminhos primitivos, esses caminhos originários do Brasil, da América Portuguesa, enfim. Eu queria escrever isso como uma longa história romantizada, mas no meio do caminho apareceu o Alessandro, que enfim, um doutor em geografia, um amigo, que me convidou para a gente publicar enquanto artigo científico. E eu fiquei inicialmente meio, pô, será e tal, mas ao mesmo tempo é bom pelo resguardo, pela importância, pelo legado, né? Assim, a academia está aí para realmente ser essa fundação guardiã de informações que vão de fato conectar com outras pessoas, outras gerações. É a pesquisa, né? Assim, a pesquisa ela é muito importante, muito necessária, ainda que seja muito nichado. Só que ia ficar ali, né? Como de certa forma ficou ou não, porque a gente teve uma feliz notícia de que é o artigo mais baixado da história dessa revista que a gente colocou lá, sabe? Assim, normalmente essa revista você tem ali uma média mensal 15, 20 downloads da revista pelos artigos que estão lá. E o nosso artigo sobre a Perdidas, ele foi feito download de mais de 1.500 pessoas em pouco mais de um mês. Foi um resultado maravilhoso que mostra que conectou com muita gente, transcendeu a academia e conectou com esportistas. Mas, ao mesmo tempo, 1.500 pessoas ainda é muita pouca gente perto do que é o Instagram, onde são milhões de pessoas, onde você tem 1 milhão de views, 10 milhões de views, 1 milhão de seguidores. O que isso significa, né? Eu não sei, mas tá bom. Esse grande fantasma, quem são essas pessoas, né? Eu gosto porque parece que a gente ouve vozes dentro das nossas cabeças, né, velho? De pessoas que a gente nem conhece. Mas, enfim, eu falei, cara, eu publiquei o artigo e aí já vem aquela angústia de, tipo assim, tá, mas pouca gente de fato vai ver e o Instagram tá aí, e aí dá essa ansiedade de querer contar, de que a coisa realmente reverbere. E aí eu fui para ideia de transformar isso em vídeos. E aí é de fato surreal, tipo, porque o artigo saiu tem tipo uns 2 meses, e aí há um mês eu comecei a fazer os vídeos. E aí quando saiu os vídeos, aí sim a galera, tipo, pô, sabe, tipo, parece que ali foi publicado o artigo. E o artigo foi isso, 2 anos, 3 anos de escrita contínua, de pesquisa, documento e tal. E o vídeo, é claro que é resultado também da pesquisa, mas o vídeo é tipo uma semana, 7 dias ali, edição, bota. E isso dá muito mais alcance, né? A galera vibra muito mais do que esse processo todo do texto. Então, assim, é angustiante, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a surfar na contemporaneidade. Porque senão a gente vai ser esses anciões mesmo, né? Assim, guardando informações que não conectam com as pessoas e, consequentemente, não transformam. Eu sou apaixonado com contar histórias e eu acho que contar histórias a gente cria e recria mitologias, né? A gente cria realmente possibilidades de conexão com o nosso território, com a nossa cultura, e a gente vai perdendo muito isso para um mundo de super-heróis, sabe? Tipo assim, de coisas que são fabricadas. Enfim, tem seu valor também, tem seu universo, apesar de não ser muito meu universo, mas acaba que os próprios super-heróis, na verdade, eles são essencialmente mitologias antigas, que eles estão ali ressignificados, né? E eu acho importante a gente ter esse carinho de contar, e aí seja através de texto ou de vídeo, para que, de fato, enfim, conecte com outras gerações, né? E a gente cria essas camadas mais sensíveis de relação com o território, com os lugares que a gente pisa. Eu falei da outra vez
uma frase que me conecta muito, que fala, né, a cabeça pensa onde os pés pisam. E a gente está pisando nesse território pra caramba, né? A gente que corre todo dia a gente tá pisando, e a gente naturalmente está refletindo, e é legal que a gente possa colocar isso adiante. Acabou que o videozinho ali agora, encontrei esse formato, que é contar resumidamente, mas sempre com um convite de tipo, quer saber mais? O artigo está na bio, ou leia tal pessoa, veja tal pessoa, com essas possibilidades da pessoa poder mergulhar, né? Assim, que a gente saiba, até essa própria conversa, né? A gente está aqui numa densidade muito especial, mas é isso, né? Para conhecer mais sobre o Roger, para conhecer mais sobre esse trabalho que eu tenho feito, tem que pesquisar, né? Você vai ter que ler, né? Que seja legenda, mas ler é importante para poder criar dimensões mais sólidas do que a gente está conversando aqui e do que é publicado no Instagram ali em 1 minuto e 30. Meu primeiro vídeo, contar essa história, meu primeiro vídeo que eu falei, pô, vou fazer um videozinho, me rendi. Falei, não, vou fazer um vídeo, Reels, 1 minuto e meio, 90 segundos, vou fazer, não, vou entrar no sistema. E aí fui lá no Forte Brumadinho, que é uma ruína que tem aqui perto também de BH, gravei pra caramba e tal, não sei o que. Aí eu sentei pra poder editar depois, coloquei um vídeo, deu 1 minuto e 30. Eu tinha feito tipo 80 vídeos, tipo assim, e eu achando lá que ia caber, assim, não, depois eu vou editar e tal. Ou seja, um videozinho, um trecho que eu tava dando um depoimento, já deu o tempo do Reels. E aí eu falei, putz, se não for um Reels, vai virar um vídeo, um IGTV, sei lá como é que chama, vai virar uma coisa maior, não vai engajar. O pessoal fala que para engajar tem que ser 1 minuto e meio. Aí você já fica, porra, velho, o sistema é cruel demais, que bobagem, né? Tipo, e pra que a gente quer like, a gente quer seguidor, pra que, sabe? Mas é isso, a gente tem que saber jogar, né? Tem que saber surfar nesse sistema, porque também é isso. Nós estamos fazendo, no final das contas, acho que o objetivo é que mais pessoas sejam impactadas pela informação. E se esse é um caminho, vamos embora, né? Desde que, de fato, a gente tenha ali um lugar de mergulho. Quer saber mais? Arrasta para cima. Eu acho que você usa, eu ia entrar com essa arrasta para cima, porque a gente mora é uma época de arrasta para cima. Eu acho que isso é uma frase que vai falando muito, mas na mesma hora, eu acho que eu tenho que tentar acreditar que tem pessoas que têm fome para mais, e tem um lugar para arrasta para cima também, porque na minha jornada, eu não tenho tempo para tudo também. E às vezes com outros assuntos, outras coisas que significam muito para outras pessoas, só vai ser stories um dia ou um reels que vai plantar semente para mim. Tipo, eu não sabia sobre essa doença que pessoas estão pegando no outro lado do mundo. E vai plantar essa semente e um dia eu vou ler um livro sobre isso, um dia eu vou viajar para esse lugar, quem sabe, pode plantar a semente. Eu sempre eu gosto de pensar coisas assim, mas eu acho que a gente tem que criar e defender esses lugares onde a gente tem mais espaço para ter um bate-papo, para fazer uma pesquisa mais profundo, e a gente tem que ficar ligado com isso. A gente não pode abandonar só para arrasta para cima. E então, com isso, o que você está imaginando com esse projeto, esse específico, sobre esses trilhos impedidos? Tipo, foi essa coisa mais de pesquisa? Você estava imaginando uma história mais romântica, mas e agora é uma coisa que virou de Reels, se tem espaço na Insta, você está imaginando talvez um documentário, você está imaginando com esse projeto, ou um jeito talvez levar as pessoas de como clima para essas trilhas específico, para fazer tipo um campo nessas trilhas mesmo. O que você vai imaginando com isso? Que seria tipo uma ferramenta para outras pessoas fazendo projetos pelo Brasil? Legal. Bom, de fato, ainda está me ocorrendo muito a ideia de escrever algo de uma perspectiva mais romantizada. Aí mora um grande desafio, porque, de fato, na pesquisa sobre esses caminhos vão aparecendo várias lacunas, documentais, tem muitas coisas interpretativas. Tem uma hora que você esbarra na pesquisa que não tem mais dados. Eles têm que parar no mapa e
e ler aquele mapa, né? E criar dados, criar percepções a partir da leitura de um mapa. E aí, para contar uma história numa perspectiva historiográfica, acadêmica, você o tempo inteiro está refém dos dados disponíveis, você não pode fugir deles. E isso cria uma história com brechas, lacunas, você não consegue contar uma história tão linear ou romantizada, até porque não dá para ser romântico num artigo, né? Você tem que ser fiel aos termos, ao técnico, né? Então, aí vai me dando essa certa angústia de tipo, tá, eu vou contar isso numa perspectiva mais romântica, porque mais romântica, e aí quando eu falo romântica, é tipo usar artifícios da literatura, reflexões, pensamentos, possibilidades, você criar a ideia de um personagem, a ideia de uma paisagem há 300 anos atrás, né? Entrar em campos imaginários para situar o leitor e para criar uma leitura mais agradável. Porque para quem lê artigo acadêmico sabe o tanto que você fica ali é muito maçante, é chato, você demora muito tempo, às vezes, numa única página, a não ser, claro, que seja um assunto que você goste muito e acaba virando realmente um nutriente. Mas, essencialmente, a linguagem acadêmica ela é muito técnica, né? Ela é demorada, ela é lenta. E aí me dá essa vontade de escrever isso numa perspectiva mais romântica, mais literária, e, enfim, já prevejo pessoas da história xingando, julgando e sendo... que é o que acontece com os jornalistas que se aventuram para poder contar história, são todos muito maltratados pelos historiadores, porque falam, pô, o cara não está usando os artefatos da história e tal. Mas é isso, infelizmente também a história acaba sendo refém desse processo contemporâneo que a gente está vendo da pouca leitura. Um caminho eu acho que é esse, e eu tenho interesse de fato em publicar, em continuar essa minha pesquisa, mas dentro de uma perspectiva mais literária e menos acadêmica. Me interessa tanto quanto, na verdade, quanto a academia. Por outro lado, pisar nesse território, e aí eu faço isso muito com calma, desde a sua formação, nossa primeira caminhada foi de fato a Serra do Curral, depois a gente foi para o Morro do Pires, que é uma outra montanha próxima da cidade. A gente sempre esteve em busca desses lugares que muitas vezes não tem nem nome, eles se perdem na paisagem. Eu imagino que quem está nos ouvindo tem uma montanha, se você abrir a sua janela, às vezes você vai conseguir ver uma montanha lá longe. Qual que é o nome dela? Você sabe o nome dela, sabe? Será que alguém sabe? Ela se perdeu provavelmente, mas ela tem nome. Essas serras, elas foram batizadas, né? Esses rios, esses vales, tudo tem um nome, tudo tem uma história a ser contada, a ser desvelada, né? Então, eu acho legal essa coisa de escavar o nosso passado, que isso é uma possibilidade de a gente escavar o nosso futuro, né? A gente desenhar um futuro diferente do que está sendo desenhado pelos sistemas todos que a gente vive hoje. E aí pisar nesse território, seja você mesmo, seja em grupo, que é o que a gente faz com calma em Belo Horizonte, região metropolitana, toda semana a gente convida uma corrida, pisando pelo território, com uma intenção que muitas vezes ela é oferecida quase como entretenimento mesmo, né? Assim, as pessoas, que é o que você falou mais cedo ali sobre você acaba forçar a pessoa, né? Como você pode promover uma percepção para a pessoa sem forçar ela a isso, né? Sem, às vezes, tornar aquilo muito denso. E eu acho que o que a gente faz com calma, por exemplo, é ofertado muito como entretenimento, porque também, não deixa de ser, é um lugar de diversão muito, muito querido, muito gostoso. Você vai, conhece pessoas, mas para quem quer se aprofundar, vai perceber que numa mesma rota a gente passou por 5 bairros, ou que a gente passou por cima de um rio, a gente correu o tempo inteiro por cima de um rio. A gente foi nessa montanha, que a história dela é essa. Andar em bando, eu acho que cria essa dinâmica de realmente a gente poder ver a paisagem e discutir essa paisagem. O Calma tem feito isso e também deixa esse convite mesmo, assim, sabe? Depois da nossa conversa aqui no episódio anterior sobre o Calma, muita gente me escreveu perguntando, pô, como que faz, né, para criar um grupo e tudo mais? E é essencialmente juntar semelhantes e diferentes junto, sabe? Juntar para poder caminhar. Colocar na agenda toda quinta-feira, todo sábado, primeiro sábado do mês, a gente faz essa caminhada. E aí escava essas mitologias, cria, né, assim, qual o nome dessa montanha perto da sua casa, cria um desafio de ir até lá.
bota no seu Instagram. Pessoal, próximo sábado eu vou subir o Morro do Pires, que é aqui colado da minha cidade. Próximo sábado eu vou subir a Pedra do Baú. Tantas já foram criadas, outras a gente pode criar agora, né? Eu acho que fica esse convite para quem está do outro lado nos ouvindo assim, o que dá para criar, né? Olha da janela e para onde que dá para ir. Eu tenho certeza que tem algum lugar legal e com uma história legal para ser contada. Sem dúvida, cara. E foi isso. Eu quero fechar um pouquinho, mas você já entrou isso muito bem, muito. Você falou as palavras certas aí, mas você é um cara de projetos. E que você falou, tipo, pessoas ouvindo, vamos seguir esses projetos. Como você mesmo vai resolvendo? Porque você é um cara de projetos, eu estou percebendo. E quem está ouvindo, tomara que é muito óbvio para eles ouvindo, você é o cara de projetos. Você tem várias coisas rolando na mesma hora e você vai entrando coisas muito profundo. Que você falou de só botar no calendário e fazer com consistência, vamos encontrar toda quarta-feira, vamos criar uma narração. A receita está aí, mas é difícil fazer para muitas pessoas. Eu vou colocar eu na lista também, né? Tipo, ok, você faz uma vez, já é uma grande vitória. Faz duas vezes, mas faz 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes e vai aparecendo todo dia com consistência. É isso onde pessoas normalmente sai a trilha, vamos falar. E quais coisas pode... Como você vai resolvendo? Isso me pergunto para você agora. Tipo, como você vai escolhendo seus projetos? Porque você entra coisas muito interessantes e às vezes, tipo, não é óbvio. Para muitas pessoas hoje em dia tem essa coisa de lucro no fim, lucro de financeiro, tipo, dinheiro no fim. Eu vou entrar nesse projeto para ganhar dinheiro, eu vou ganhar um status mais alto com isso. Mas às vezes os projetos você vai atrás, não tem isso um jeito tão óbvio. Tipo, não é isso, na verdade, pelo contrário, é óbvio, isso não foi sua grande combustível para começar. Então, me fala, você tem essa consciência de perceber, tipo, Bernardo, vamos atrás disso, vamos entrar esse buraco aqui, bem profundo, e vamos achar um lugar aí. Massa, eu vou responder dando uma voltinha, assim, numa coisa que a gente acabou não conversando, que eu acho que é legal dessa pesquisa toda, que tem a ver com a Lendarte ali também, com esse movimento de desenhar a Terra, desenhar com a Terra, que enquanto eu comecei esse processo todo de pesquisar e de criar projetos com a corrida, eu estava me formando numa pós-graduação em arte contemporânea. E eu estudei um arquiteto, um artista chamado Constant, que ele fala sobre a Nova Babilônia. O conceito da Nova Babilônia é essencialmente uma cidade desenhada a partir da transmutação, das transformações que ela vive. E ele teve a ideia da Nova Babilônia olhando, ele estava na Holanda, salvo engano, e ele olhava da janela de um lugar, ele via um grupo de ciganos. E ele viu esses ciganos acampados ali, e ele ficou pensando, pô, de onde essa galera tá vindo, para onde que eles vão, né? Eles criaram uma cidade temporária, ali naquele lote vago, e depois eles vão embora, né? Igual o circo, enfim, essa coisa de vai, ocupa um lugar, vive uma experiência comunitária e depois vão embora. E a Nova Babilônia, ela me inspirou muito a perceber esses lugares, vamos dizer, lúdicos, no meio de uma cidade sedentária. Que tem a ver com criar projetos lúdicos no meio de projetos sedentários. E aí esses lugares lúdicos, tem até uma artista em Belo Horizonte muito massa, que ela pega lotes vagos, ela chama Louise Gans. Ela pega lotes vagos para poder fazer projetos temporários. Salão de beleza. Ela celebrou um casamento, ela fez um banquete. Enfim, o lote está ali vago, né? Ele é permissivo, ele pode ser qualquer coisa. Ele é um lugar vivo na cidade. Para muita gente vai ser um desvio, um atalho. Para outras pessoas vai ser uma pista de bike. Eu mesmo já tive um lote vago perto de casa que transformei em pista de bicicleta. Então, essas ilhas lúdicas, né? Ilhas lúdicas no meio de uma cidade sedentária, uma cidade cansada, uma cidade que está ali toda comprometida com utilitarismo, né? Ela está ali só para servir as pessoas, não para imaginar, não para criar, não para despertar. E para mim, criar projetos sempre foi muito nessa direção de romper com o utilitarismo e
desvendar o místico, o mágico, o lúdico, né? Assim, criar novas identidades e acho que novas narrativas. O Calma nasceu disso. E eu lembro que quando eu comecei a correr, eu falei assim, cara, isso jamais vai virar um projeto. Eu correr é minha fuga. Eu já tinha uma galeria de arte, já trabalhava com cultura, com bastante coisa assim, já fora de uma lógica, vamos dizer, muito tradicional. E eu comecei a correr, eu falei, isso aqui vai ser meu escape. Eu vou correr, acabou. E aí, um ano depois, nasce o Grupo Calma. E do Grupo Calma nasceu, vamos fazer o Calma Campo, imersão no interior, vamos fazer uma roda de cinema, enfim, tantos projetos foram nascendo a partir do próprio Calma, com a corrida, que aí eu fui, cara, é isso. Atualmente, inclusive, eu já não trabalho com arte, eu estou essencialmente na corrida. Larguei tudo para falar, cara, eu vou ficar na corrida porque esse território é lindo, maravilhoso. Isso me cria uma reação maravilhosa que é tipo inspirar, tocar outras pessoas que também me tocam, me inspiram tanto. Fazer projetos que inspiram, você acaba sendo muito inspirado também, né? Como a gente está tendo essa troca aqui agora maravilhosa, que falei da outra vez que te conhecer me inspirou muito a correr, a descobrir que longas distâncias eram possíveis. Enfim, dando essa voltona toda para falar que, de fato, não pensar em utilidade e sim pensar no lúdico, pensar naquilo que cria imagens, que cria novas cidades, que imagina novas paisagens, eu acho que é o que faz a mágica acontecer. Né? E aí, pegando até numa perspectiva agora mercadológica da coisa, o que o sistema quer de você é isso. É que você, de fato, saia daquela caixinha, né? Que você saia dos lugares utilitários para criar algo novo. E criar algo novo não é tão desafiador quanto parece, né? Assim, o que é difícil é, de fato, a constância. É criar esse objetivo e ter continuidade no processo até que uma hora comece a ter resultado. Tudo tem. Né? Assim, acaba que com o tempo, você persistindo numa ideia, de fato você começa a construir uma comunidade, começa a construir uma mensagem. Continuidade, constância, palavra da vez, né? Acho que a gente vai para o mercado de negócios, a gente vai para o mercado dos coaches, todo mundo está falando de constância porque de fato é o que mantém a gente vivo. E na corrida é isso. A gente que é corredor, todo mundo que está aí do outro lado certamente deve correr, caminhar. Se a gente perde uma semana, já era. Já parece que nós estamos correndo do zero. Então tem que ter essa constância mesmo, né? E para mim tem que ter visões de novas cidades. Né? Usar a nossa criatividade a favor de desenhar novos mundos. Porque esse mundo que a gente está vivendo, oh meu Deus, infelizmente está um pouco delicado, né, de viver. Se a gente não desenhar novos, vai ser cada vez mais difícil. Cara, eu avisei pessoas antes de começar, pega capacete, e porque essa viagem seria interessante e gostei demais, irmão. Muito obrigado, é sempre um prazer bate-papo, trocar ideia com você, se dá uma inspiração. E muito obrigado por compartilhar esse projeto maravilhoso que você está fazendo. Eu vou deixar o link até essa pesquisa que você fez, os vídeos que você está fazendo, e deixa a gente ligado com o que está rolando com esses projetos. E estou animado a ver esses novos capítulos do Calma Clima também, essa evolução desse pedaço de arte vivo que você está criando. Então, irmão, muito obrigado e volta sempre para viajar comigo, irmão. Valeu demais, obrigado. Já até falei, meu entrevistador predileto, assim, não tem pessoa melhor, com a essência em pessoa. Obrigado mesmo pelo convite, pela conversa. Gente, tomara que você gostou dessa conversa com o Bernardo. Muito obrigado fica firme nessa viagem até agora. Que legal. E, gente, se quiser, você pode compartilhar esse episódio, você pode dar um likezinho, você pode seguir o canal na Spotify, no YouTube, e vai compartilhando esse episódio com seus amigos que você acha que vai estar interessante. Talvez eles tenham um projeto ou ele está estudando a história das trilhas, ele quer achar um novo jeito de ligar com as trilhas que ele já está pegando, ou eles precisam um motivo de explorar mais nas trilhas. Então, gente, muito obrigado. Ficar com a gente até agora e vamos em frente. Boas trilhas